Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe e nos acolhe tão carinhosamente. Antes de nós entrarmos na palestra de hoje, eu vou passar alguns avisos e algumas orientações. Né? Esta casa espírita doutora Ailton Oliveira, ela faz um trabalho de assistência espiritual, onde oferece fraternalmente, gratuitamente, ajuda e auxílio aos que necessitam de algum tipo de orientação e de encaminhamento de ajuda. Para isso, a casa, ela se prepara. Né? Então, a nível de orientação, desde o momento que os senhores entram da porta da casa para dentro, todos estão em assistência espiritual. Por isso a importância fundamental de evitarmos conversas que dispersam o nível de vibração que a casa e a assistência necessitam. Assim como quando nós vamos ao hospital da matéria, é um ambiente de silêncio, de respeito, de controle, de comportamento, esta casa é a mesma coisa. Só que o tipo de trabalho é de assistência espiritual. Né? E a partir do momento, então, de que nós adentramos na casa, orientamos o seguinte: primeira coisa, desligar os aparelhos celulares. Não adianta deixar no vibracal. Eu, a partir do momento que entrei e comecei a me preparar, eu desliguei o meu aparelho. Porque se ele vibrar aqui, vai tirar a minha concentração. E a qualidade e o valor daquilo que eu vim conversar com todos aqui se perde. Imagine então, nós que precisamos e necessitamos de algum auxílio e amparo, e nós não nos desligamos das coisas de fora, que tipo de qualidade e que tipo de atendimento nós vamos conseguir aqui dentro? Não é? Então, diante disso, isso independente de ser hoje, né? Geralmente o tratamento não se resume a uma vinda para cá, né? São algumas vezes que o tratamento exige, uma média de 6 vezes. Isso, todo o tratamento espiritual, ele é feito dessa maneira. Certo? Então, quando nós adentrarmos aqui a casa, nós deixemos de lado as coisas que estão por resolver, né? Para que nós nos concentremos e nós aproveitemos esta oportunidade, que é uma oportunidade divina, na verdade. Certo? Então, dito isto, nós vamos fazer o seguinte: a partir de um determinado momento, nós entrarmos no assunto, vocês fiquem à vontade para levantar o braço, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, porque a gente tem um tempinho para isso. Tá? Esta palestra, ela é o início do tratamento, que se conclui lá dentro. Certo? É uma palestra de cunho do Evangelho. A gente vai falar sobre o que a doutrina, né, orienta a todos nós, para que nós possamos compreender e entender tudo aquilo que nos cerca, o porquê das coisas e, principalmente, nos animarmos, nós termos fé, nós termos a consciência que nós, com perseverança, com vontade, com preparo e disciplina, nós vamos conquistar tudo aquilo que nós precisamos. Certo? Muito bem. Pode ser que alguém sinta algum soninho durante a nossa apresentação. Não.
Tá bom? Não tem problema nenhum. Se precisar, pega um copinho de água, que a água desperta a gente. Tá certo? Então, muito bem. Então, vamos então, nesse momento, nos desligarmos dos nossos problemas do dia a dia, do feijão que ficou em casa lá no molho para fazer, né, para o almoço de amanhã, o jantar de hoje, para que nós nos concentremos de uma maneira melhor. E assim então vamos nos acomodar mais confortavelmente nas cadeiras, respirar profundamente e elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e toda a comunidade espiritual que tão carinhosamente nos preparou este ambiente e nos recebe. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. Este pedido de orientação, após a palestra, é normal que durante o tempo que nós aguardamos a nossa chamada para adentrarmos, né? Primeiro a câmara de passe de entrada que é feita um passe espiritual para depois adentrar a outra câmara, e nós nos dispersemos. Nós nos distraímos. Isso é normal. Então, qual é a orientação? Nos mantermos concentrados e em oração. O silêncio também é uma prece. E a prece nada mais é do que a nossa ligação com o plano espiritual. É através desta maneira que nós vamos entender, nos aperfeiçoar e conquistarmos aquilo que nós necessitamos. Dito isto, meu nome é Yoshio, não sei se alguém aqui me conhece. Eu vou me apresentar rapidinho, né? Eu sou palestrante, eu dou a palestra no horário de quinta-feira de manhã, palestra no momento refletivo, palestras mensais. Tá? E eu estou vindo hoje aqui da direção da casa para reapresentar essa palestra para todos vocês. Tá? Eu também sou da Federação Espírita do Estado de São Paulo e nós vamos hoje entrar nesse tema de hoje, né? Criancinha, nós temos crianças no ambiente, todos nós somos, possivelmente seremos crianças, né? O quanto nós necessitarmos e nós consigamos caminhar na nossa jornada. Tá? Esse tema, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Nos itens 18 e 19, deixai que venham minhas criancinhas. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus está lá, né, perante as pessoas. Eu não vou dizer o texto exatamente como está no Evangelho, mas vou falar resumidamente. Né? E, num determinado momento, algumas crianças queriam se aproximar de Jesus para tocá-lo. E os apóstolos sentiram-se incomodados e impediram que as crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus falou: não, deixem que venham a mim os pequeninos. Deixem, porque, né, a casa do Pai será e é a casa das crianças, a casa dos pequenos. Resumidamente seria isso. Tá? Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito do que esse tema, né? Jesus falava sempre por parábolas. Né? O que são parábolas? São histórias que têm um significado, um cunho moral. E a parábola, ela serve tanto para o homem
naquela época, de 2000 anos atrás, em média, né? No decorrer desse período até hoje. Porque o significado, ele se perpetua. Né? O homem, há 2000 anos atrás, ele tinha um grau, um nível de desenvolvimento. Concordam? Eu acho que sim, né? É evidente, né? Pelas histórias, apesar que assim, né? Nós, na sociedade, mergulhados nos noticiários, nós diariamente encontramos notícias assim que remontam a talvez 2000 anos antes da vinda de Jesus. Né? Questões de violência doméstica, questões de dominação do homem em relação à mulher, violência física, violência doméstica, violência no trabalho, violência na rua. Então isso aí tem uma ligação muito profunda, ainda enraizada do ser humano primitivo, lá de trás. E como nós estamos num planeta de regeneração, né, a gente vai passar por algumas fases que, em determinados momentos, esse tipo de coisa vai acabar acontecendo. Né? Mas aqui, olha, eu vou ler rapidamente esse texto aqui, porque depois a gente vai conversar um pouco mais separadamente, né? As crianças, elas são simples, elas são espontâneas, né? Às vezes a criança não tem um limite. O adulto, no caso o pai e a mãe, é que moldam o comportamento e a adequação da criança no meio em que ela vive. Dentro do convívio familiar, dentro da sociedade, dentro do que é o ambiente de escola e assim sucessivamente. Né? Como eu disse, esse chamamento aqui em relação às crianças é porque a criança ela simboliza, então, um grau de pureza. Né? E aqui, então, o que ele quis dizer na época em relação a nós adultos? Né? A infância intelectual da criança, da criatura formada, que na época, não sei se só na época, né? Os fracos, os escravizados e os viciosos. Quando nós dizemos fracos, escravizados e viciosos, não é no sentido de menosprezo, não é no sentido de classificar o ser humano que se encontra numa situação de dificuldade como um ser inferior, mas um ser humano, espiritual, como todos nós, que viemos simples e ignorantes, necessitamos de passar em situações particulares e separadas de cada um para que consigamos nos melhorar como criaturas de Deus. Ele nada podia ensinar a infância física. Esse é o significado da frase, né? Presa à matéria, julgo do instinto. O homem, naquela época, ele era mais primitivo na questão do instinto. Hoje, nós somos um pouquinho melhor, talvez. Temos muito que melhorar. Quando eu digo homem, né, é o ser humano. O homem e a mulher. Hã? Empenhada numa ação viril, quer dizer, uma ação da força. Quando, antes de Jesus, né, mais ou menos 2000 anos antes, houve um período que foi o período de Moisés, não é isso? O período mosaico. E a lei que Moisés trouxe na época era extremamente viril, vigorosa, forte. Era a época do olho por olho, dente por dente. Porque o ser humano naquela época era totalmente, né, avesso ao bom senso, ao desenvolvimento moral, então, muito menor. Né? Mas a gente vai voltar a falar disso aqui
Eu vou passar essa questão da benefício para a gente voltar então no real significado da criança. Tá? Então, como eu estava dizendo ali, olha, infelizes, fracos e escravizados, viciados de qualquer ideia, às quais Jesus concita a atenção, quer dizer, ele chama a atenção das pessoas, né, nessa situação, chamando a atenção e a benevolência. O que é a benevolência? É a compreensão, é ser afável, não é? É ser amável no trato. Amparo de que são carentes. Se há infelicidade, já há uma situação de baixa estima, né? Não é assim? Tá? Somos ainda crianças espirituais carentes de amor e orientação. Na mensagem que foi colocada, no passado, na época, para Kardec, quando ele estava escrevendo, estava compilando as informações, depois ele mostrou o Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem explicou que somos ainda crianças espirituais. Nós somos carentes de amor e de orientação. Por isso, né, a criança quando nasce, o ser humano é um ser assim, diferenciado dos outros seres do nosso planeta. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um animalzinho doméstico, a nossa cachorrinha de casa deu cria, aí tem os filhotinhos. Bem ou mal, os filhotinhos já conseguem ficar de pé e caminhar. Meio conveniente, mas conseguem, não é verdade? E nós conseguimos? Não. Quanto tempo nós precisamos? Em média, mamães, 10 meses, a 1 ano, não é isso? Tem todo aquele processo, né, de deitar, empinar a cabecinha, depois levantar. A criança, né, se você coloca a criança de bruços, ela levanta a cabeça para explorar o ambiente, o local. Depois ela se apoia, depois ela se rasteja, engatinha, apoia e começa a andar, né? Perninha afastado, para dar mais equilíbrio. Né? Isso faz parte do processo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de orientação e carinho. E esse processo é um processo importante. Às vezes nós vemos assim, antigamente era mais comum, hoje já não vejo tanto. Quem conhece o andador, andadorzinho? Né? Para conforto do papai e da mamãe, muitos casais compravam o andador, né, nessa época da criança, prendia ela lá dentro e fazia ela andar sentadinha no andador. Sabem qual é a consequência disso? Problema de má formação, problema de joelho. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tirando as etapas de desenvolvimento da criança, desenvolvimento motor. E depois, sabe quando vem o preço? Para pagar? Quando a gente for isso. Quando às vezes nós não cuidamos do nosso corpo como devemos, está no Evangelho, viu, gente? É o tema de outra palestra. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo é importante. Como que nós podemos cuidar da nossa criança, do nosso filho, se nós não cuidamos de nós? Isso é um ponto importante também. Tanto para quem trabalha na assistência, como para quem vem buscar assistência. Né? É se preparar, é se cuidar, tem que ter disciplina. Se o doutor orienta que o tratamento vai ser X vezes, adianta eu pular uma? Falar, não, essa semana eu estou cansado, eu não vou. O que vocês acham? A gente está jogando por terra. Porque tudo tem uma razão. Tudo
tem uma razão. Tá? Então, devemos prestar atenção. A atenção é importantíssima no nosso comportamento o tempo todo. Às vezes a gente vai assistir alguma palestra ou assistir alguma orientação, dá um sono danado. Pensem, por que será que dá esse sono? Vou deixar pensar. Então vamos lá. Né? Jesus naquela época, né, existia um grau maior, né? Ainda existe, infelizmente, ainda no nosso planeta, logicamente, uma proporção muito menor, mas tem pessoas escravizadas. Né? E escravizadas não só no sentido daquilo que nós aprendemos nos livros de história da escola, tá? Mas escravizados no sentido, inclusive, até doméstico, até familiar. Tá? Então, são esses, independente de qualquer idade, que necessitam de algum auxílio. Ele chamava assim a infância intelectual da criatura formada. É esse ser aqui que é a criança que ele queria passar como mensagem, principalmente para os apóstolos que o acompanhavam. Que eles multiplicavam e multiplicavam todos os ensinamentos que Jesus deixou. Tá certo? Até aqui, tá dando para entender? Estou indo muito rápido, tá bom? Tranquilo? Com certeza? Jesus propôs dois pontos que são importantes. Primeiro, a esperança. Né? E geralmente nós procuramos auxílio, ajuda, pela dor, não é? Pela dor. Tá? E nós procuramos com confiança, com esperança e com confiança, para que nós consigamos aquilo que nós precisamos melhorar, superar, curar, né? Frágeis e indefesas, como as frágeis e indefesas crianças necessitam do seu amparo. Tem hora que a criança necessita do colo, tem hora que a criança necessita, né, de um estímulo, muita orientação. E o não também é orientação. Muitos pais de hoje pecam na educação dos seus filhos por dois motivos. Vou sair um pouquinho do tema para a gente contextualizar na nossa realidade. Primeiro, escola não é para educar o filho da gente. Escola é para ensinar, passar instrução. É aula de matemática, é aula de ciência, é aula de artes, de música, educação física, enfim, língua portuguesa. Quem educa é o pai e a mãe. Ou a pessoa que estiver cuidando da criança. Tá? Né? Hoje podem existir situações diferentes e de repente os tios precisam educar essa criança como filho delas. Os avós. Né? Eu conheço muitas avós que educam os netos e as netas como filhos e filhas dela. Né? E segundo motivo. Há uma confusão no sentido assim. Eu não posso exagerar na disciplina do meu filho, porque senão eu vou deixar ele revoltado ou frustrado. Gente, eu tenho 63 anos. Se eu fizesse alguma coisa errada, com a minha origem, vocês imaginam o que acontecia, né? E eu morri por causa disso? Tem algum defeito? Tem algum problema de saúde? Eu sou bem entendendo.
e as coisas normais da vida. Né? Porque o corpo vai amadurecendo, vai envelhecendo, e algumas coisas vão acontecendo, mas eu procuro me cuidar. Tendo consciência disso, eu procuro me cuidar. Então são dois pontos importantes que nós precisamos cuidar dos nossos pequenos. Quer ver uma coisa mais interessante? Às vezes a gente vai no shopping, na praça da alimentação, de repente a gente vê uma confusão. O casal está lá sentado quietinho, tranquilo, conversando, se alimentando. Aí de repente dá uma situação lá de um problema lá com uma criança que saiu lá correndo e derrubou as coisas. Sabe o que acontece? Não. E ai, se eu for falar ou orientar ou chamar a criança, aí eu estou errado. Eu estou errado. Olha que interessante. Então nós precisamos refletir. Quando a gente fala criancinhas aqui, no caso, eu faço um paralelo para a nossa realidade das nossas crianças, porque elas são frágeis e indefesas. Concordo. Precisam do nosso amparo e acolhida. Amparar e acolher também é tomar conta. Será que alguém em são juízo deixaria um bebê na beiradinha assim da mesa? Mas esse cuidado a gente tem. Frases e defesas, precisa do amparo. Aqui ele está repetindo, né? Ele queria que os homens fossem com confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes. Né? Falei da criança lá no início, né? Porque conquista por seu coração, principalmente os das mulheres que são mães. A figura materna, ela tem um significado muito especial em relação ao comportamento do homem como todo. Né? Ela tem um significado, primeiro porque todos nós, como seres humanos, viemos do útero de uma mulher. Não é? Não tem outro jeito. Eu também não conheço, você sabe? Eu acho que não, né? Dificilmente vai, se porventura houver alguma situação, isso aconteça. Dificilmente. Deixa ele. Por que então Jesus não tratou dessa orientação como se fosse para o adulto? Né? Como eu estava explicando, né? Para que o ensino, a moral da mensagem de Jesus fosse melhor assimilado. Então, a criança foi um modelo, foi um exemplo. Apesar que a gente está usando esse modelo agora, né? Tá? Por causa da sua fragilidade, por causa da doçura. E é interessante assim, né? À medida que o ser humano é interessante. Primeiro ele nasce, é totalmente indefeso e independente. Né? Precisa tocar, precisa limpar, precisa dar comidinha na boca, amamenta, depois começa, aí a criança vira pré-adolescente, depois vira adolescente, depois vira adulto. Aí na fase adulta tem as fases. E é assim mesmo que funciona o processo. Né? Então, quando nós falamos disso, nós podemos nos lembrar de algumas sociedades mais antigas que existem no mundo. Né? A nossa sociedade é uma sociedade criança. O Brasil foi oficialmente descoberto no ano 1500. Mas se a gente for pensar da colonização para cá, nós somos muito recentes. Então a nossa sociedade hoje,
do jeito que ela é composta, ela é assim, uma sociedade muito rica. Né? Tenho certeza que é uma sociedade, é um povo, nós somos um povo assim, muito especial. Que existe uma mistura, uma mescla, que não tem em lugar nenhum no mundo. E essa mescla traz situações, informações das origens das pessoas, assim, que enriquece o povo. Nós ainda não conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio para que cada pessoa dessa sociedade usufrua de uma maneira boa e positiva. Nós precisamos. Porque, como eu estava dizendo, nosso povo, vamos pensar na colonização para cá, que foi efetiva de 1700 para cá, nós estamos falando de 2019, 250, 300 anos, seria mais ou menos isso, não? Há quantos anos nós, por exemplo, podemos lembrar da época de Jesus, dos povos que habitavam na região e que habitam até hoje? No mínimo 2000, não é? Vamos lembrar de outros continentes. Vamos pensar nos povos da Índia. O povo hindu remonta de 5 a 6 mil anos. Nós estamos falando de 200, 300. Olhem a diferença. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falando a respeito de algumas situações de um assunto de filosofia. Eu estava lembrando o seguinte: o povo hindu, ele é tão assim, é uma população imensa, imensa. Nós estamos falando de bilhões de habitantes, tá? E é um povo assim, muito heterogêneo, e a maioria ela é desprendida da matéria. O que existe de riqueza na Índia é do povo, não é da pessoa. Salvo algumas castas. Porque a sociedade hindu ela é dividida em castas, em camadas. Então existem os povos que têm poder e condição econômica. Tá? Essa, como em tantas outras verdades eternas, né, que Jesus disseminou, ficou o véu da alegoria. Então, cabe a nós entendermos o real sentido. É disso que nós estamos conversando um pouquinho hoje. Tá? É preciso que o homem siga a lei inteligente. Estava dizendo, né? O homem de hoje e o homem de 2000 anos atrás já não é tão primitivo assim. Vamos fazer um exercício rápido. Vocês imaginam, há 10 anos atrás, sem esse aparelhinho que está guardado na bolsa, no bolso, e que a gente consegue encontrar rapidinho ali a receita do bolo de fubá? Olha que maravilha! A resposta da aula que tem na faculdade, nos alunos que tem. Pois é. E muitas vezes coisas boas e muitas vezes não tão boas. Mas imagine, há 10 anos isso existia? Quem é do tempo do fax? Tem uma novela passando falando do fax. Fax. Não aquele popular, eu preciso passar um fax para ir no banheiro. Né? Fax é mais recente. Fax é mais recente. Ele trabalhou com Telex. Telex era uma máquina que você digitava a mensagem, saía uma fitinha perfurada e passava numa outra máquina que transmitia para a máquina onde ele estava, ele recebia para depois ele decodificar e aí ele escrever e receber o texto. Olha só. Máquina fotográfica. Quem tem máquina fotográfica? Tem, mas tá parado. Tá guardada lá de lembrança, né?
Porque o celular faz tudo. Então imaginem, né? O sentido do que está dizendo aqui da lei inteligente. Hoje, essa tecnologia ela é decorrente do desenvolvimento da inteligência do homem. A Revolução Industrial, que foi no século XIX, 1800, com a invenção da máquina a vapor, dali para cá é que a humanidade deu um salto. Então, a curva, ela começou e subiu assim. Nós estamos numa fase da humanidade, do mundo, que a subida está assim, ó. Né? Só que nós estamos falando de matéria. Nós precisamos, como seres humanos, evoluirmos também. Senão não tem sentido. Não é? Não dá para nós vivermos e falarmos assim, o meu chip aqui ficou obsoleto. Eu vou na loja ali e vou comprar um 8G, porque o meu 7G já não dá mais. Não, é assim não. Eu estou fazendo esse paralelo para a gente... O assunto é um pouquinho pesado, né? Eu concordo. Mas, para que a gente use no todo, quando a gente fala, né? A mensagem que fala da universalidade é usar no todo. Aí eu vou abrir um parênteses para comentar a respeito do tratamento espiritual. Se nós tivermos aqui procurar a cura para uma necessidade nossa, nós não nos disciplinarmos, nós não entendermos, e para entendermos nós precisamos pelo menos ler, estudar. E o estudar não é fazer aquele estudo da matéria que nós tínhamos que fazer na época da nossa escola, porque nós tínhamos uma prova. Não tem prova. A prova somos nós. Olha que interessante. Então, através do entendimento, nós passamos a entender. Enquanto o ser humano não entende, ele não consegue corrigir os seus defeitos. Não é? Por quê? Porque nós somos razão. A nossa razão, ela vem do cérebro. Lá no meio do cérebro tem um grãozinho pequenininho, que chama-se pineal. É onde está centrado o nosso espírito. Mas isso é um assunto de uma outra matéria. Para aqueles que tiverem algum interesse, procurem a orientação da casa, procurem os cursos que a casa oferece ou as outras casas também oferecem, para entender um pouquinho melhor. Então, quando fala da universalidade, nós temos que trazer para nós, de uma maneira inteligente, para não ficarmos repetindo de anos. Já pensou? Vai e volta, vai e volta, vai. Será que não cansa? Eu quero ir para frente, eu quero ir para cima, não ficar voltando. Não é? Então aí que vem a questão do papel do Espiritismo, tá? Diante dos ensinamentos de Cristo. Kardec, quando codificou, fez a codificação, primeiro ele publicou o Livro dos Espíritos. Alguém conhece o livro? O Livro dos Espíritos. Lá tem toda a explicação científica. O que acontece aqui em nós. Depois veio o Livro dos Médiuns. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra. Por quê? Porque completa a razão, fazendo com que nós consigamos entender e desenvolver o aprimoramento moral. Percebe?
O Espiritismo vem cumprir a promessa de Jesus, esclarecendo-nos o sentido exato. Tem várias passagens do Evangelho que falam, né, que vem, que virá o Espírito Consolador, tal, que depois é explicado por aqui, tá? Abrindo novos horizontes, quer dizer, esclarecendo, explicando a descoberta das verdades eternas no Evangelho. São chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdades. A manifestação espírita alarga os horizontes e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Quem é esse enviado no caso? Oi? Eu expliquei. Jesus. Oi? Jesus, não é? Não, Jesus disse, né? E vai vir um outro enviado. Vocês estão entendendo? Bem, é Espiritismo. Foram 3 momentos, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. E antes de Moisés, tinha ainda lá mais quase 2.000 anos atrás, 1.600 anos atrás, Abraão. Com a lei abrâmica. Então o ser humano precisou de um intervalo grande para num outro momento vir um outro momento grande. Aí veio Jesus. E olha que interessante, né? Jesus não escreveu nada. Tudo ele ensinava pelo verbo, pela palavra. E as obras que nós herdamos até hoje na humanidade, elas foram escritas por outras pessoas. Né? Na época de Paulo, que era Saulo, né? Era um nobre romano, antes de ter a iluminação, né, de ver Jesus, porque ele não acreditava, ele fez de tudo o que podia e o que não podia, para então, através disso, ele passar a ser o quê? Um evangelizador. Naquela época, as coisas eram escritas em pedaços de pele de animal, enrolados debaixo da mão e botados. Aí as pessoas se reuniam, um lia, o outro lia, se conversava, se escrevia, e aí as coisas foram multiplicando. Um pouquinho da história de como as coisas aconteceram. E qual é a essência desse amor? Então, como eu disse lá no comecinho, as coisas têm que ter uma moral, né? Parábola é uma história. Toda história tem uma moral, não tem? Toda história tem uma moral. Então, nesse caso, o que nós podemos entender como essencial, quer dizer, um ponto importante, fundamental, do que nós estamos conversando, dessa mensagem, desse ensinamento hoje? Estão vendo aqui, ó, bonitinho? Amor e caridade. Não é? O amor e caridade que constitui o bálsamo suavizante. É aquilo que alivia a dor, acolhe, aconchega, tranquiliza, né? Cicatrizante de todas as chagas morais de que somos portadores. O que são chagas morais? Chagas são ferimentos, né? São machucados. São machucados que nós trazemos na nossa alma, no nosso espírito. Por motivos quais não importa, mas que nós temos e precisamos curar. E essa cura nós só obtemos e conquistamos através do amor e da caridade. Nós não conseguimos praticar a caridade sem o amor. E a prova da caridade é o amor. E o amor, ele é
a mãe da caridade. Se possuís esse fogo divino, o que podereis temer? Né? Quando esse mensageiro deixou, na época que Kardec estava purificando, essa pergunta aqui, ela diz o seguinte: orienta o caminho do que nós precisamos. Né? Primeira coisa que atrapalha a nossa questão moral: orgulho. Quem de nós não tem orgulho? E olha que interessante. Muitas vezes nós focamos, nós nos trabalhamos para corrigirmos os nossos defeitos. É fácil? É difícil? Mas então a gente vai desanimar. O fácil e o difícil depende da gente. Depende de nós. E aí existem alguns caminhos e alguns pontos que são importantes nós chamarmos a atenção. Né? O orgulho, ele traz debaixo dele uma série de outros pontos que acabam atrapalhando a nossa vida. Né? Então, aqui ele diz, né, que depois agindo constante, de acordo, né, com a recomendação e exemplo de Jesus, nós podemos, né, nos enquadrarmos nas crianças que Jesus disse na mensagem. E o orgulho, ela anda junto com uma outra situação, né, a vaidade. Orgulho e vaidade são terríveis. São qualidades que não são boas para ninguém, né? Ninguém pode doar amor e praticar a caridade se antes tornar-se humilde. Então, acima do orgulho, é uma questão que tem que ser a humildade. E humildade, ela não é só na questão material, mas na questão moral. De onde então nós observamos o comportamento, a atitude. Nós observamos todos os dias, em todos os lugares. E tem um ponto que é muito importante nós tomarmos cuidado. Quando nós não temos humildade, o nosso orgulho é ferido e floresce uma energia muito ruim para nós, que contamina o nosso coração. Aquele coraçãozinho que estava lá. O que é, gente? Quando o nosso orgulho é afetado, o que acontece com a gente? O que nós sentimos? O que nós sentimos quando nós somos contrariados? Raiva. A raiva é um sentimento oposto ao amor. Não é? E a raiva, ela tem um poder tão forte, contaminante, de uma tal maneira, que pode nos prejudicar, inclusive fisicamente. Estou errado? Fisiologicamente. Raiva, irritação, descontentamento. Né? Olha que situação que nós podemos, então, nos submeter. E como que nós conseguimos, então, doar amor e ser caridosos, com isso incomodando o nosso coração? Por isso que nós precisamos ser humildes. E ser humilde não é se rastejar na rua. Não é isso.
é humilde no espírito. Humildade não significa poder financeiro. Eu pessoalmente conheço empresários aí, né, em uma condição muito boa, e são pessoas extremamente humildes. São uma pessoa normal. Não gostei. Não precisa. Né? Ele diz assim, né? O que me importa que o outro saiba e veja o poder do tamanho da minha conta bancária? Olha. Por quê? Porque só vai alimentar o quê? O ego e a vaidade dele. Não precisa disso. E se precisar, eu dou. Eu já tenho. E se eu tive o privilégio de ter, por que eu não posso dividir, compartilhar e ajudar? Né? Caridade está nos atos mais simples. Os atos mais simples. Caridade nós temos que transformar no modelo de comportamento. E isso, gente, faz um bem tão grande para o nosso espírito, para o nosso coração, que não tem tamanho. Não existe uma satisfação maior do que ser caridoso. Então, por que ainda a gente resiste, né? Porque a nossa vontade ainda não é o suficiente. Eu estou ouvindo a palestra de hoje. Eu prometo para mim mesmo que amanhã eu vou fazer o que o palestrante está falando. Por que amanhã? Por que não agora? A gente diz assim, né? Não adiemos para amanhã o que nós podemos resolver agora. O hoje é o hoje, amanhã é outro dia. E o ontem eu não consigo fazer mais nada. Então eu quero resolver hoje, porque amanhã eu vou ter outras coisas para resolver. Mas não adianta eu ficar preocupado com amanhã. Vai com o hoje. Por quê? Porque nada melhor para nós trabalharmos a nossa vontade um dia após o outro. Né? Fazendo com que então, olha, germine a semente do amor. E ele só vai frutificar com muita vontade, com muita perseverança, em prol do seu cultivo, quer dizer, do nosso, né? Fazer com que essa semente, ela germine, ela cresça, a gente regue, né? A gente coloca o sol nessa semente, e ela floresce. Mas faze que o amor divino não lhe fique adormecido na alma. O que significa isso? Acabei de falar. Porque se a gente deixa para amanhã a gente deixa para amanhã, e depois deixa para amanhã, e esse amanhã não, sempre vai vir, né? Mas vai continuar adormecido na alma. Que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. O primeiro ponto de reconhecimento é nosso. Nós, para isso, nós não temos que ter dúvidas. Nós temos que ter a certeza. Nós já sabemos o que precisamos. Então, nós podemos agir. Vamos à obra. Tá? Vamos então usar as reflexões de hoje, nos portando como merecedores dessa divina oportunidade para que transforme esta nossa vida. Nossa vida terrena, que nós precisamos,
que nós necessitamos, que nós temos a divina oportunidade. Alguma dúvida? Gente, uma perguntinha? Pelo menos uma. Não? Certeza? Alguns ficaram com alguma questão no ar, desentendimento? Tranquilo? Não se incomode. Às vezes a gente vai fazer uma palestra e aparece uma criança, faz barulho. Certo? Precisamos de alguma coisa. Vai ser resolvido. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Então, eu quero nesse momento agradecer a atenção de todos vocês, que nós possamos sair melhores que quando nós adentramos nesta casa, que nós consigamos obter aquilo que nós viemos buscar, que nós consigamos conquistar cada dia o nosso melhoramento, nosso aprimoramento, a nossa correção. E que nós possamos, principalmente, através desta oportunidade, com muito amor em nosso coração, ajudar o próximo. Que é uma divina oportunidade de fazer o que nós temos de aprendizado e de experiência. Eu não consigo melhorar sozinho. Preciso do outro. O outro precisa de mim, precisa do outro. Por isso que Deus nos dá essa divina oportunidade. Dá a divina oportunidade de nós virmos para cá, simples e ignorantes, para que nós construamos de uma forma segura, completa, serena, como seres divinos e merecedores dessa graça tão importante. Certo? Então, nesse momento, vamos mais uma vez, agradecidos que somos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, refletirmos e colocarmos em prática tudo aquilo que foi abordado na palestra de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, ao mentor da nossa casa, toda a sua equipe espiritual, a sua equipe de colaboradores que estão aqui tão carinhosamente dispostos a nos acolher e a nos ajudar. Tenhamos todos uma ótima semana, que assim seja, graças a Deus. Eu vou orientá-los para que permaneçam em silêncio o máximo possível. E o aproveitamento, o tratamento mais bem. Vamos. Obrigado.